Noite. Esse é o último culto rosa que a gente está tendo esse mês. E eu vim trazer uma palavra de Deus que, na verdade, tem muita coerência. É uma palavra que fala sobre milagre, mas é uma palavra que tem muita coerência com o que a irmã acabou, com essa dinâmica que a gente acabou de participar aqui. Amém, igreja? Então, nós vamos falar sobre uma mulher. Uma mulher que até hoje eu só escutei uma pregação, em toda a minha... Já tem 10 anos, tá? É só uma vez que eu escutei alguém pregar sobre ela e ela ficou no meu coração, amém? E é pequeno que fala sobre ela, mas para mim é algo muito impactante, o caráter que a Bíblia diz sobre essa mulher, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, amém? Verso 36, que vai falar sobre a ressurreição de Dorcas, que também é Tabita, amém? Que é a mesma coisa, tem o mesmo significado. Aleluia, Jesus. Bendito e exaltado, engrandecido és tu, Senhor. Nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor, ministra aos nossos corações, Deus. Nós precisamos ouvi-lo, nós precisamos entender, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco, para que nós possamos sair daqui com uma mente transformada, Senhor, pela Tua palavra, junto ao Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, usa a minha vida nessa noite como instrumento Teu, para louvor e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, Pai. E diz assim, todos encontraram? Atos, capítulo 9, verso 36. E diz assim, havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmola que fazia. Ora, aconteceu que naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir até conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestido que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelho, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por todas Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Podeis assentar. Eis aqui a história de Tabita, de Dorcas, que é a mesma coisa. Amém? O engraçado que é a primeira vez que eu vejo na Bíblia uma mulher ser chamada de discípula. Amém? Diretamente. Quem está falando aqui é Lucas. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, então é ele que relata aqui, é ele que chama. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Amém? Então, ela era uma discípula. Creio eu que seja dos discípulos de Cristo, né? Eu não sei, igreja, ao certo, se ela foi diretamente de Cristo ou se ela foi de algum discípulo, amém? Mas ela é chamada de discípula. E o que quer dizer discípulo? Discípulo é alguém que ouve as palavras de Deus, que estuda a palavra de Deus, que tinha sede de aprender de Deus, mas que também praticava a palavra de Deus, amém? Então, eis aqui uma mulher
que servia ao Senhor. Mas nós vamos ver que essa mulher servia ao Senhor, mas servia também à sociedade aonde ela se encontrava. Amém? E havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, era ela notável pelas boas obras, presta atenção, igreja, e esmola que fazia. Amém? Ela era uma mulher que tinha o hábito de se doar em benefício aos outros. Fazia obra olhando pelas necessidades do outro, daqueles que estavam ao seu redor. Amém? Jope era uma cidade que ficava à beira de mar. Então, era uma cidade que tinha muita perca de muitos esposos. Esposos iam para alto mar e não voltavam. Então, nesse lugar havia muita órfãos e viúvas e pessoas que tinham muita pobreza por conta disso, dessas percas. Então, era um povo muito sofrido por conta dos pais de família saírem e não voltarem. Amém? Então, nós vemos aqui que essa mulher, ela era notável. O que é ser notável? Muitas vezes a gente quer ver pessoas sendo notadas, mas o intuito do coração dela verdadeiramente é ser notada. Ela já faz propositalmente as coisas com o intuito de aparecer, de ser destaque. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz que Ele sonda o nosso coração. Ele sabe o intuito do nosso coração. O homem pode até não saber, mas Deus, Ele conhece o intuito do coração. Então, essa mulher, ela era notável. Ela era notável e ela não era só notável perante aos homens, perante essas outras mulheres que eram viúvas e órfãs que tinham necessidade, no qual a palavra vai dizer que ela era costureira. Então, ela usava esse dom que ela tinha para costurar túnica, roupas para as pessoas que não tinham condições de comprar. Amém? Então, ela era uma mulher notável, mas ela não era somente notável aos olhos de quem ela beneficiava, mas ela era principalmente e exclusivamente notável aos olhos do Senhor. Por quê? Porque o homem, como eu acabei de dizer, ele vê o externo, mas Deus, ele sonda o coração. E quando ele sondava o coração daquela mulher, ele sabia que o coração dela era voltado para aquilo, porque o coração era desejoso em ajudar. E não em aparecer. Eu vou ajudar porque eu quero ser reconhecido, porque eu quero aparecer. Não, esse não era o intuito do coração dessa mulher. Por isso que ela obteve o que ela vai obter. Por isso que o nome dela está aqui. Amém? Porque a gente vê muitas mulheres sendo relatadas aqui. Fulana de tal, mas não diz o nome. O nome dela está escrito aqui, ainda está traduzido ainda. Tem 2 traduções do nome dela. Amém? Então, mostra o quanto essa mulher verdadeiramente era discípula, porque para ser discípulo de Cristo, tem que querer aprender de Cristo e ser imitador de Cristo, que era o que essa mulher fazia. Amém, igreja? E isso hoje, irmãs, hoje é o último culto, Rosa, que é um culto voltado para cura. Amém? E nós vamos ver aqui que essa mulher, ela vai ser curada. Amém? Ela vai ser curada porque quando ela morre, igreja, por ela ser uma mulher ali na sociedade dela em Jope, ser amada, ser reconhecida como uma mulher de Deus, uma mulher de bom coração, quando ela morre, ela adoece e ela morre. Ali as mulheres que cercavam ela, que tinham amizade com ela, que foram beneficiadas por ela, que eu tenho certeza que essas mulheres elas não conheciam só a Dorcas que dava roupa para ela, mas uma Dorcas que tinha o coração bom, uma Dorcas que tinha o coração bondoso, que com certeza era uma mulher que, quando ela visse a outra, como a irmã disse, estava precisando de uma oração, ela se prontificava a orar, se prontificava a ajudar. Era uma mulher que ela tinha o coração bondoso voltado a se doar pelos outros, amém? E isso serve, igreja, de exemplo para nós. Amém? Para nós mulheres, para os homens que estão aqui. Porque ser bom e ter boas atitudes e ser seguidor de Cristo e fazer como Cristo quer é para todos nós, não é só para as mulheres, amém? Então, a Bíblia está falando aqui, contando a história dessa mulher, que ela era notável pelas boas obras
e esmolas que fazia. Amém? Era uma pessoa bondosa. Na nossa sociedade hoje, a gente conhece muitas pessoas que são boas. Amém? Tem algumas que são boas por essência mesmo, que o intuito do coração é porque elas compadecem mesmo da dor do outro. Mas muitos não é assim, igreja. Infelizmente, muitos não são assim. Eles têm no seu coração desejos escondidos, propósitos escondidos. Amém? Por isso que Deus, ele sonda o nosso coração. E a gente fala, às vezes, muito assim, pô, Senhor, mas eu ajudei fulano de tal, eu fiz tal coisa para fulano de tal. A Bíblia diz, faça como quem fizesse para Deus. Amém? Porque quando a gente faz para o homem, a gente fica frustrado. Por quê? Porque a gente fica esperando um pago. A gente fica esperando ser tratado do mesmo jeito, ser recompensado. Eu fiz o bem para ela, então ela vai fazer o bem para mim? Fui boazinha para ela, então ela vai ser boazinha para mim. Só que, infelizmente, não é assim que funciona. Por quê? Porque a gente fica frustrado, porque a gente faz para homens. A gente tem que aprender que a gente tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus. Amém? Então, o coração dessa mulher era um coração bondoso. Vamos continuar lendo. Ora, aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. E depois de lavarem, puseram-na no cenáculo, amém? Ela morreu e ali, depois de ela ter morrido, eles lavaram o corpo dela e colocaram, não sei o que significa cenáculo, mas com certeza deve ser em algum lugar, que tipo no caixão, vamos supor assim. Creio que seja alguma coisa assim, seja algum lugar que seja assim, ainda que não seja isso, mas era um lugar onde ficava o corpo de alguém que estava morto, amém? Eu não sei ao certo, mas era isso. Então, ela foi lavada e foi colocada nesse lugar. Aí diz assim, como Lida era perto de Jope, ouvindo discípulos que Pedro estava ali, em Lida, né? Então, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedisse, não demores, ou seja, para ele não demorar a ir até com eles. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-o para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram. Repara aí, igreja, nessa situação. Quando Pedro chega, as mulheres cercaram eles. E todas começaram a chorar compulsivamente. Amém? Mostrando o quê? A virtude de Dorca. Amém? Muitas vezes a gente fica se importando em se mostrar, em aparecer. Amém? Eu vejo muitas pessoas se autoavaliando. Eu sou uma ótima cantora, eu sou uma ótima pregadora, eu sou uma ótima esposa, eu sou uma ótima cozinheira, eu sou uma ótima isso, uma ótima aquilo. E, na verdade, a gente tem que deixar as outras pessoas ver as nossas virtudes e deixar com que as outras pessoas nos avaliem. Porque a nossa avaliação pessoal, ela é errada, igreja. Muitas vezes a gente acha que sou uma ótima esposa. Mas eu sou uma ótima esposa se eu perguntarem para o meu marido se verdadeiramente sou uma boa esposa. Porque quem vive comigo, quem é minha esposa, é ele. Amém? Eu não posso me avaliar. Ela é uma boa cozinheira, é ele que sabe. Eu não vou mentir, eu gosto mais ou menos da minha comida. Eu não acho ela lá essas coisas, não. Sou muito verdadeira. Como dona de casa, eu acho que eu sou uma ótima dona de casa. Eu gosto muito de limpar a casa, tá, igreja? Gosto de arrumar a gaveta, gosto de limpar, varrer, empurrar tudo. Amo varrer, limpar as coisas. Mas eu cozinho, eu gosto de cozinhar, mas não é muito bom. É a minha autoavaliação, amém? Não gosto muito. Dou todo o meu esforço, mas essa avaliação, ela é melhor se alguém for comer na minha casa e dizer, não, irmã missionária Rosinha, sua comida é boa, até que ela não é tão ruim, mas... Essa avaliação tem que ser dita pela outra pessoa. Não é válido quando a gente se autoavalia. Sabe por quê, igreja? Isso chega a ser um determinado inchaço dentro da gente. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Certa vez eu escutei o Cláudio Duarte dizendo uma coisa que me levou muito a refletir. Ele estava pregando e quando ele terminou de pregar, alguém chegou com ele e disse assim: você é um homem muito sábio. Você prega muito, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais. Aí ele, só com ele. Só com ele pensou assim, Satanás, eu sei qual é a tua artimanha através disso.
Porque, igreja, se a gente não vigiar, a gente fica inchado. Há um inchaço dentro da gente. Sou uma ótima cantora, eu não preciso que ninguém me ajude. Eu canto muito bem, não preciso de back vocal. Não preciso de ajuda de ninguém, eu canto sozinha. Eu sei, então eu vou fazer assim, eu cansei de ver uma coisa que eu acho muito estranho. Lideranças fazendo oração inicial, pregação, e faz a pregação central, e faz tudo no culto, sendo que tem pessoas na nave da igreja capacitadas para fazer. E aí a pessoa fica clamando, Senhor, envia pessoas para fazer tal obra, e quando Deus envia, fica na cadeira, que eu vou fazer tudo sozinha, porque eu sou capaz. Só que você tem que entender que nós precisamos olhar para o outro e deixar com que o outro também se capacite para fazer a obra de Deus. Amém? Então, aqui nós estamos vendo que quando Pedro chega ali, essas mulheres começam a mostrar as virtudes de Dorcas. Por que que elas estavam chorando tanto? Por que que elas estavam tão sentidas? Porque Dorcas era uma pessoa que era diferente das outras. Ela tinha atitude de amor. Atitude de amor para com os outros. E eu não tenho que falar, irmã, cobrar que o outro seja aquilo que eu sei que eu tenho que ser. Se Deus falou comigo, irmã, algo primeiro, não é de você que Ele está cobrando o primeiro passo Ele está cobrando de mim. Porque para quem primeiro o Senhor fala, é de quem Ele está pedindo que faça primeiro. Amém? Ah, porque fulana de tal, ela falhou comigo, mas Deus está tocando no teu coração, então vai lá e pede perdão para ela. Irmã, mas eu ainda não consigo pedir perdão, porque eu ainda não tenho isso dentro de mim. Então, clame ao Senhor, para que você consiga. Quando você pedir perdão, seja de dentro de você de verdade. Não seja só da boca para fora, só uma palavra. Já cansei de pessoas dizendo, já pedi perdão. Mas o coração não liberou perdão, só foi da boca para fora. Amém? Então, aqui essa mulher era uma mulher virtuosa. Era uma discípula de Cristo. A única mulher, olha aqui, olha, eu vou ler um estudo, a minha Bíblia é de estudo, tá? Eu vou ler aqui algumas informações que está falando sobre essa mulher. Dorcas é um nome usado para gazela. Quem sabe o que é gazela aqui? É um antílope, é um tipo de veado. Pequeno, que eu sei, né? É um tipo de veado, mas tem vários tipos diferentes. Aí diz assim, é um antílope pequeno, gracioso e veloz, conhecido por seus olhos radiantes e brilhantes. Dorcas, ou Tabita, aparentemente tinha uma boa fama. Dorca, helenitas ou judia, que viveu entre os gregos e falava esse idioma. Tornou-se cristã. Lucas, o autor de Atos, chama Dorcas de discípula. A primeira e única vez no Novo Testamento que esse título é usado para descrever uma mulher. Amém? A primeira e a única vez que no Novo Testamento um discípulo chama uma mulher de discípula. Amém? Porque os discípulos, eles andavam com Jesus. Amém? E eles aprendiam as coisas com Jesus. Eles viam um milagre. Então, com certeza, se essa mulher não for discípula direto de Jesus Cristo, que eu não sei ao certo, ela foi de algum discípulo de Cristo. Foi discípulo de alguém que ela aprendia quando ele pregava e ela via os milagres que ele fazia, tanto que ela vai ser alguém que vai obter, através de Pedro, o milagre que ela obtém da parte de Deus, essa cura, não é diretamente por Jesus Cristo. Amém? Nós vemos aqui Pedro orando, saindo à parte com essa mulher, com o corpo até então, nesse momento, com o corpo dela, e ora, e dá uma ordem. Repara, igreja, que a Bíblia não fala aqui que ele orou por horas e horas e horas, e falou, e falou, e falou. Não! Ele dá uma ordem.
Assim como a gente via Jesus, ele dava ordem. Jesus, ele ordenava. Porque Jesus, ele tinha esse poder de dar uma ordem e aquilo podia ser o que fosse. Obedecia. E não foi diferente com Pedro. Olha como ele era, porque o discípulo, ele não tem como, ele não é maior do que o seu Senhor. Mas repara que Jesus chega com eles, com os discípulos e diz, vocês farão milagres e proezas ainda maiores. Amém? Mas Pedro aqui, ele faz o mesminho milagre que Jesus fez, muitas vezes, que a gente conhece na Bíblia. Amém? Então, ele dá ordem. Tabita, levanta. E o que acontece? Ela se põe de pé, igreja. Ela fica de pé. E nós não estamos falando, igreja, de uma ressurreição de um órgão que morreu dela. Quando a Bíblia fala de morte, seja lá do que ela tenha morrido, está dizendo que o corpo dela todinho precisa voltar a vida, porque ele se encontrava morto. Então, ela precisava de uma cura completa. Essa mulher, ela precisava de uma cura completa. Amém? Então, aqui, quando Pedro se levanta e dá uma ordem, essa mulher, ela ressuscita. Amém? Só para enfatizar aqui, igreja, o quanto alguém que é discípulo, que verdadeiramente presta atenção no seu mestre, segue o seu Senhor, opera verdadeiramente os mesmos milagres. Se hoje não acontece, é porque a falha não está em Deus. Aí é em nós, igreja. Sinto muito dizer isso para mim e para você, que a problemática está em nós, na nossa fé. Amém? E aqui nós vemos essa mulher sendo curada de todos os tipos de morte que ela estava naquela situação. Ela voltou à vida, amém? Deixa eu continuar lendo. E aí diz assim, ela vivia em Jope, uma bela cidade situada na costa mediterrânea, a 56 quilômetros de Jerusalém. Por ser uma cidade costeira, Jope viu vários pais e maridos se arriscarem em águas perigosas. Muitos homens nunca retornaram do mar, deixando para trás órfãos e viúvas, desolados e carentes. O coração de Dorcas estava voltado para o Senhor. Seu terno olhar conseguia ver as necessidades maiores de outras pessoas. Com as mãos hábeis, essa discípula colocava sua fé em ação diariamente, costurava belas túnicas e as distribuía generosamente às crianças e viúvas da cidade, as maiores vítimas dos naufrágios e tempestades. Amém? Ou seja, ela conseguia ver a dor do outro, a necessidade do outro. Mas repara uma coisa que me chamou a atenção ao ler. Tudo começava pela visão. Uma vez eu fiz uma pregação que era exatamente sobre isso. Tudo começa pela nossa visão. Quando a gente vê, vai para a nossa mente, desce para o nosso coração e sai dos nossos lábios. É exatamente esse processo que acontece. Já fiz uma pregação sobre isso. Não me lembro se foi aqui, mas eu já fiz uma pregação sobre isso. Tudo começa pelo nosso olhar. E a Bíblia também diz que se nossos olhos são bons, todo o nosso corpo se encontra em luz. Mas se nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo se perece em trevas. Amém, igreja? Então, tudo é uma questão. Quando ela olhava, ela via a necessidade do outro. Ela via a necessidade daquelas mulheres, daqueles órfãos, daquelas pessoas que tinham passado, que estavam passando por aquelas dificuldades. Amém? E muitas vezes, igreja, é essa que tem sido a nossa deficiência diante de Deus. Você fala, não a minha irmã. É, a minha. A minha é a tua, amém? Às vezes a gente vê uma pessoa mendiga no meio da rua e a gente fica dizendo, é porque ele é bêbado, é porque ele é viciado, é porque a gente enche de justificativa para não sentar com aquela pessoa, para não orar pelaquela pessoa. Às vezes a gente passa por ela e parece que a gente nem se compadece mais. E aí já está uma problemática muito grave na gente, sabe por quê? Porque a gente já não está mais olhando, a gente já não é mais sensível com a dor do outro. Essa mulher olhava e se sensibilizava com a dor do outro, porque ela se compadecia, ela sentia a dor do outro.
E, infelizmente, hoje, muitas pessoas que se dizem estar em Jesus, mas que não têm isso na sua vida, não se encontram com Jesus. Sabe por quê? Quem se encontra com Jesus, ela olha e sente a dor um do outro. É necessário que a gente sinta compaixão um pela dor do outro. Fulano está doente. Vamos orar, irmãs, vamos orar. Aí todo mundo na hora entra em concordância, vamos orar. Mas quem vai para casa e ora verdadeiramente? Só Jesus sabe. Está entendendo? Mas eu não estou falando, irmã, a senhora está falando, eu estou falando de algo que o Senhor está me mostrando aqui agora, uma deficiência em você e uma deficiência em mim. Eu estou pregando, mas eu sou só o instrumento, só estou pregando a palavra dele, a palavra não é minha, a palavra é dele, então é ele que está falando. Está faltando amor, está faltando compaixão. Essa mulher, ela fez a diferença como minha discípula, porque ela tinha compaixão pelo outro. Ela não olhava somente para a necessidade dela. Irmã, está com problema na minha família, também eu tenho problema. Está com problema no casamento, também estou com problema no meu casamento. Está com problema na vida financeira, também estou com problema. E fica todo o tempo balançando, tipo assim, pesando a dor do outro com a tua. Medindo. Você nunca se prontifica a ajudar o outro, porque acha que a sua dor e o seu problema é maior do que o dos outros. Mas a Bíblia me ensina, o meu Deus me ensina que quando eu me levanto a orar, a interceder, a ajudar o outro na cruz dele, o Senhor se levanta para resolver os meus problemas, para carregar a minha cruz. Amém? E isso é uma coisa que nós temos que aprender. Olha aqui, essa mulher é um grande exemplo de alguém, sim, que foi curada. Mas o Senhor quer nos curar das enfermidades que não havia na vida dessa mulher, que há na nossa. Ela é um exemplo para nós, igreja. Dorca já foi, já morreu, a história dela já foi. Agora, que precisa ser uma mulher de Deus é eu e você. Que precisa ser visto pelas outras pessoas, como as pessoas lá de fora vê você como uma mulher de Deus, não pela sua roupa, porque você pode usar uma saia lá no pé, mas a sua língua ser gigante. Amém? Você pode ter as pessoas podem te olhar de longe e dizer cristã, porque se veste como uma cristã, porque na frente de todo mundo se comporta como uma cristã, mas não ora. Está entendendo? Não intercede, não ajuda, não tem compromisso com Cristo, não tem amor pela obra, não tem amor pelas almas. Porque não é uma palavra, igreja. Jesus vê o que o homem não vê. Você pode ser um personagem, como a gente vê na Globo, quando a gente vê ali nas novelas aí. Mas para Cristo você não é um personagem escondido. Ele conhece lá dentro quem eu e você é. Amém? E nós precisamos tirar essas coisas da nossa vida. Porque se a gente pensa que a gente está enganando Deus, saiba uma coisa nessa noite, que o Senhor está dizendo para mim e para você: eu te conheço. Eu te conheço aonde até tu próprio não te conhece. Quando tu própria tenta se fantasiar, dizendo, não, Senhor, eu estou fazendo com tal propósito, mas Deus sabe lá no fundo, no profundo e no escondido, que o propósito não é bem esse. Tu está usando essa justificativa para não mostrar que o teu coração está sujo e feio diante de mim. Amém? Nós precisamos, igreja, deixar Jesus entrar. E eu digo isso, igreja. Muitas pessoas têm vergonha de testemunhar. Eu não tenho vergonha de testemunhar. Sabe por quê, igreja? Importa que Jesus Cristo cresça. Porque quando eu me ponho a diminuir, Cristo cresce na minha vida. Amém? Deus tem me tratado em muitas áreas na minha vida. Eu tive um encontro com Deus dentro do meu quarto. E o Senhor tem falado comigo muitas coisas. Tenho descido pela madrugada, o Senhor tem me falado muitas coisas. Não a respeito de ninguém, mas ao meu próprio respeito. Coisas que eu própria não sabia de mim. Eu própria, porque é muito fácil, como eu sempre digo, a gente olhar e ver a deficiência de todo mundo. Parece que é uma coisa assim, que é no automático, igreja. Flui no automático. Tanto que, às vezes, a gente acha assim, que o mal não se encontra dentro da gente. Infelizmente, tem que aprender que a gente vai ter que lutar contra esse mal todo dia. Amém? A velha criatura. Porque as pessoas, às vezes, olham para mim e dizem assim: eu tenho marcas do Egito. O que eu simbolizo o Egito? É o meu tempo lá no mundo, tá? Eu tenho muitas marcas de coisas que eu vivi lá. E muitas delas estão escondidas dentro do meu caráter. Que a gente acha assim, tipo assim, não tem nada a ver.
Isso aqui não tem nada a ver. E Jesus vai lá e diz assim, olha, minha filha, isso aqui tem impossibilitado de eu reinar na tua vida. Porque tu diz, entra, senta, reina, faz a tua vontade. Mas eu não pergunto a opinião para nada, Senhor. Se eu vou comprar uma coisa, eu não pergunto se é para me comprar. Eu vou fazer uma coisa, eu quero passear, eu não pergunto se o Senhor deixa. Eu digo que o Senhor é meu rei, que o Senhor é meu Deus, mas eu não te consulto em nada, eu não peço a tua opinião para nada, eu faço a minha vontade em tudo. Eu gasto meu dinheiro como eu quero, eu gasto meu tempo como eu quero. E quando eu acho que me convém, eu vou lá e oro. Mas quando eu acho que eu estou muito cansado, eu vou lá e durmo. Então, quando é que Deus está reinando aí, igreja? Amém? Ser discípulo de Cristo, como Pedro foi aqui para operar esse milagre. Ser discípulo de Cristo para ser como essa mulher reconhecida. Porque um homem de Deus, ele não é só uma roupa que ele veste. Ele é principalmente e exclusivamente o que ele fala. Quem ele é diante de todas as pessoas. Quem ele é como esposo. Quem ele é como pai. Quem ele é nessa igreja. Porque eu tenho certeza que não sou eu que observa. Todo mundo observa todo mundo. Fulano de tal, dá para ver que tem um nível espiritual maior. Fulano de tal, dá para ver que é alguém que come mais da Bíblia. Fulano de tal é alguém que se dedica mais no louvor. Dá para ver essas coisas, igreja. Mas tem lugar que o homem não consegue ver. Quem tem o Espírito Santo consegue ver quem tem uma vida com Deus e quem não tem. Amém? Tem pessoas que não conseguem ver isso porque, infelizmente, se encontram no mesmo patamar que a outra. Não vê porque está cego também, não tem como ver. O cego vê o outro cego. Os dois são cegos, não dá para ver. Mas quem vê, consegue ver. O que é cego, o que está vendo. Amém? Então é necessário, igreja, nós deixarmos que Deus venha entrar na nossa vida, assim como Ele entrou na vida dessa mulher, e mudar o nosso caráter. Mudar a nossa forma de ser, para que nós possamos verdadeiramente ser olhados e vistos pelo outro. Ali vai uma mulher de Deus, não pela roupa que ela tem, mas pelo caráter. Pelo caráter que ela tem, pelo que ela diz, como ela é como esposa. Ah, é uma mulher de Deus, aí tu vai na casa dela visitar, ela é uma rebelde com o marido dela. Opa! Tem uma falha nessa mulher de Deus. Ela é uma mulher de Deus, prega muito. Mas ela chama palavrão. Epa! Igreja, eu digo assim, que tem coisas que são pequenas no cristianismo. Crente que já tem tempo com Deus, ainda continua chamando palavrão aí, meu amigo. Tá difícil, porque eu digo que isso é pequeno. Isso é coisa pequena. Parar de chamar palavrão. Parar de adulterar. São coisas que eu digo, né? Claro que tem coisas que cada um avalia se é a sua própria vida, né? Mas eu digo assim que tem coisas para mim, parar de chamar palavrão foi uma coisa muito fácil. Deus foi muito misericordioso comigo, porque teve coisas que eram grandes. E quando, aos meus olhos, parecia ser grande, tá, gente? Mas era tipo assim, eu gostava muito de dançar. Eu ia para a festa, quando eu era do mundo, eu dançava a noite todinha, igreja. E Deus me libertou disso, não passe de mágica. Esse aí foi rápido. Esse foi rápido. Passava na festa, nem ligava mais. Né? Música, essas coisas para mim, nem ligava mais. Mas tem coisas, igreja, que eu não sou hipócrita, tá? Que eu luto até hoje. 10 anos de crente. E eu luto contra isso até hoje. Amém? O meu esposo sabe. Eu não tenho vergonha de dizer. Não tenho vergonha de dizer. Amém? Porque importa que Cristo cresça. E que eu diminua. Amém? Mas eu quero dizer para vocês que nós precisamos deixar. Ter compartimento. Uma vez eu escutei uma pregação que falava sobre isso, sobre compartimentos. Jesus bateu na porta da frente da minha casa, eu deixei ele entrar. Aí ele entrou no pátio, mas ele quer entrar na sala.
Mas ele também quer ocupar os quartos, ele também quer. Só que existe um quarto, que é o famoso quarto de quinquilharia. E esse quarto é de coisa velha, pecado velho, perdão que tu não conseguiu liberar velho, coisa que já está na tua vida, ó. E Deus, ele quer entrar nesse quarto. Ele precisa entrar nesse quarto, porque tem coisas velhas na nossa vida que precisa ser tirado, costumes e hábitos, que muitas pessoas dizem, tipo, não tem nada a ver, mas para Deus tem tudo a ver, porque impede o nosso crescimento espiritual. Amém? Às vezes Deus tem tanta coisa para fazer, mas e fica, não, meu filho, eu não posso te usar ainda. Nisso aqui eu ainda não posso fazer, porque tu ainda não está capacitado. Amém? Mas, igreja, em nome de Jesus, eu trago essa palavra hoje. Uma palavra de cura, uma palavra que Deus ele vem aos nossos corações dizer, filha, filho, eu preciso que tu deixe eu curar todas essas enfermidades que estão aí há muito tempo. Já chega, meu filho, já se passou tanto tempo, tu está comigo há tanto tempo, tu está na minha presença há tanto tempo. Mas tu ainda não conseguiu tocar em mim e obter de mim virtude de cura, porque o teu posicionamento é de alguém que não reconhece que esse problema está aí. Ele precisa ser resolvido, eu quero resolver. Em nome de Jesus, eu quero te dar vida como eu dei novamente para Dorcas. Eu fiz ela estava morta. A minha serva se encontrava morta e eu trouxe ela novamente à vida para que ela pudesse continuar mostrando o que é ser o meu discípulo. Aleluia. Então, em nome de Jesus, igreja, que nós possamos deixar com que Deus faça essas obras na nossa vida. Amém? E eu agradeço minha oportunidade nessa noite, em nome de Jesus.